Você já passou por uma situação vergonhosa na sua vida? Porque assim, eu já passei. E não foi por uma não, amiga. Foram por várias. Situação tão vergonhosa que antes de dormir, parece que seu cérebro faz questão de te lembrar. Hello, ladies and gentlemen. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jix e hoje eu vim falar algumas situações vergonhosas que eu já passei e como que eu lido com elas. Uma coisa pra vocês, eu vim sem roteiro, sem nada. Peguei, sentei aqui na minha cozinha e falei assim, vou gravar este vídeo porque me deu uma ideia e quando eu tenho uma ideia, vai. Quando eu tava no sexto ano, eu lembro que eu caí dentro de um ralo. Pois é, eu caí dentro de um ralo na escola, no recreio, na frente de todo mundo. Foi muito vergonhoso. Gente, eu era aquela criança que ligava demais pra tudo. Hoje em dia eu não sei o que aconteceu, que eu não ligo pra nada. Mas o que acontece, né? Nesse dia eu estava andando bem plena, linda, bonita, maravilhosa na escola e simplesmente eu piso, né? Eu fui passar ali, tipo, num corrimão que tinha e tinha um ralo embaixo. Eu fui passar simplesmente assim numa boa, que nenhum sempre fazia, e pisei assim no ralo. O ralo era compridinho assim e pisei. Eu acho que a grade do ralo estava mal colocada, não sei bulhufas o que aconteceu naquele momento, que eu só ouvi um barulho e senti meu corpo assim, tipo, eu tava em pé, calma aí. Eu estava em pé assim, e quando eu fui ver, eu estava assim. Porque eu não faço a mínima ideia. Enfim. Bom, no caso eu não fazia a mínima ideia na hora, né? Porque aí depois que eu olhei pra baixo, eu vi que meu pé tava dentro do ralo. Então um pé tava dentro do ralo, o outro tava pra fora. E todo mundo, eu lembro de um casal bem especificamente, que provavelmente era do terceirão, eles estavam olhando assim pra mim, tipo, e me julgando horrores. E rindo da minha cara. E eu já tinha problema com a autoestima. Então imagina quando eu vi que o pessoal tava todo mundo rindo da minha cara. Eu já fiquei nervosa ali, minha filha. Não passava nem Wi-Fi. Enfim, eu só sei que já no meu nervoso aparece uma menina atrás de mim. Ela olha assim pra minha cara e fala: ralo direito aí, pelo menos. Aí eu falei: não. Olhei pra cara dela. Não, eu fiz bem assim, ó. Não. E saí andando bem plena, fingindo que nada aconteceu. Já tinha passado a vergonha mesmo, né? Não tinha, acho que nada mais vergonhoso que aquilo. Isso foi no sexto ano, então já fazem ali uns 5, 6 anos que isso aconteceu. E, cara, hoje em dia isso não me afeta mais, sabe? Me afetava muito, né? Tipo, situações vergonhosas. Até mesmo que eu passo no meu dia a dia, hoje em dia, não me afeta, porque eu falo assim, mano, ninguém lembra. Ninguém se importa. E é algo tão libertador que eu acho que todo mundo devia saber que ninguém se importa com você. Mas assim, no sentido bom, sabe? Levar isso pro sentido bom e não levar isso pro sentido ruim. Naquele dia eu fiquei colocando coisas na minha cabeça, como, ai, as pessoas me devem achar ridícula, porque eu já sou feia, aí as pessoas devem, nossa, eu passei que vergonha, que não sei o quê. Eu ficava enchendo minha cabeça de lorota. Sendo que, acho que daqui 5 minutos, ninguém lembrava. Entendeu? Ninguém lembrava. No dia seguinte, segui minha vida como se nada tivesse acontecido. E ninguém veio falar do dia de ontem. Por quê? Porque ninguém lembrava. Entendeu? As pessoas estão mais preocupadas com o próprio umbigo do que com o seu. Então, fica tranquilo, amor. Ninguém vai lembrar dessa situação vergonhosa de 10 anos atrás. Porque acho que as pessoas já estão preocupadas demais com a vida delas para se preocupar com a sua. E também tem aquele tipo de situação vergonhosa que às vezes você se arrepende de algo que você falou ou que tipo você faz aí no seu dia a dia e fala assim, e depois chega em casa à noite e fala assim, mano, por que eu falei isso, velho? Algumas pessoas me devem achar tão besta, por que eu fiz isso, sabe? E eu percebia que eu fazia muito isso, sabe? Principalmente para as pessoas que eu mais admirava na minha vida. Hoje em dia, eu simplesmente, cara, eu fiz isso, a pessoa nem me lembra mais, entendeu? E também se ela lembrar, eu não ligo. É passado, o que é passado fica no passado, já foi. Minha cabeça não é a mesma de ontem. Então, obviamente, não vai ser a mesma de hoje. Então, se ele me cobrar, eu vou falar, olha, passado fica no passado. Minha cabeça já não é mais a mesma de ontem. Eu lembro também de uma situação vergonhosa que eu já passei, acho que inúmeras vezes, porque eu sou meio desatenta. E sabe quando você abre a porta do banheiro e tem alguém lá dentro? Pois é, eu já passei por isso. Ainda bem que foi com gente da minha família, então às vezes é mais tranquilo. Mas e quando é gente que, tipo, não é tão próxima sua? Nossa, dá vontade de enfiar a tua cabeça dentro de um buraco
e nunca mais sair, entendeu? Porque às vezes é muito sem querer, velho, não é de propósito. E você quer que a pessoa às vezes entenda por tudo que foi sem querer. E outra, eu lembro um dia que eu fui fazer apresentação duas vezes, né? Eu fui fazer uma apresentação, era do mesmo professor, e foi também no sexto ano. Acho que não teve mais fase vergonhosa na minha vida do que o sexto ano. Talvez tenha tido outras fases, mas no sexto ano foi a fase que eu mais passei vergonha na minha vida, principalmente na escola. Cara, eu fui fazer uma apresentação, o professor falou pra fazer, sei lá, algum trabalho, algum desenho. E eu tive que fazer de última hora e eu fiz com coisas recicláveis que eu tinha em casa. Então eu tive a brilhante ideia de falar assim, vou falar que eu fiz as coisas com material reciclável, essa era a ideia. E levei isso pra escola para apresentar. E fiz as coisas só com materiais recicláveis. E ficou legalzinho, sabe? Era uma ideia legal. O menino também, e ele tinha levado um quadro e tinha pintado o Goku. Quer dizer, né, desenhando o Goku ali. E eu lembro disso perfeitamente. E beleza, eu apresentei o meu primeiro, falei da minha ideia, que era só, e tipo, o papel que eu tava usando não era só papel sulfite. Era um outro tipo de coisa, tipo, era um outro tipo, sabe? Tipo, quase um papelão. Ah, um papel diferente, gente. Não veio ao caso agora. Que era reciclável que tinha lá perdido. E eu apresentei, né, com essa minha ideia. E o professor falou, tá bom então. Aí chegou o próximo, ele apresentou o próximo, só tinha acho que nós dois só que fizeram o trabalho. Não lembro mais de ninguém que fez o trabalho. Acho que só foi nós dois mesmo. E o professor chegou lá e me meteu, assim, me humilhou para um caramba, se metendo em direta pra mim. Tipo, ai, eu não passei o trabalho pra vir aqui e apresentar um pedaço de papel. Eu fiquei, e esse menino começou a meter bala em cima de mim. Professor de artes, eu lembro de você. Eu não falo teu nome, rapaz, mas eu lembro muito bem de você, tá? Enaltecendo o moleque e me humilhando. Muito, mas muito mesmo. Mas calma, que o jogo vira, tá bom? O jogo vira. Na primeira apresentação de dança que eu fiz na escola, eu lembro que a gente tava. A gente, antes, eu tava, né, nesse clube de dança e a gente tinha feito coreografia meio nada a ver. Quer dizer, a gente não, né? O pessoal lá, as meninas, que tinham muitas poucas meninas, acho que tinha 4, 5 meninas no clube, e essa coreografia nunca sequer foi apresentada. Então, eu e essa menina, no caso, a menina deu a ideia e eu falei, nossa, eu conheço de algum lugar essa, essa coreografia. Só que eu nem me toquei, eu só fui me tocar que essa coreografia era do clube de dança da escola depois, bem depois que eu tinha apresentado e as meninas começou uma picuinha giga enorme. A gente apresentou e depois disso as meninas começaram a falar, aguentar nós pro professor que a apresentação era do clube de dança e não sei o que a gente tinha copiado, sendo que a apresentação nunca nem tinha sido usada e a coreografia nunca tinha sido usada e foi descartada, praticamente, porque depois disso começou a entrar mais gente no clube de dança e o pessoal trocou essa coreografia. E também depois entrou a pandemia, né? Então nem tinha que as meninas ficar reclamando. Mas aquelas meninas eram tão chata, tão invejosa. Pois é, eu lembro assim de vocês, eu não gostava de vocês não. A segunda vez a gente foi pro palco lá que tinha, onde a gente era o recreio, tinha um intervalo, onde era o intervalo tinha um palco, sabe? Ali na escola e a gente ficou, né, lá em cima para poder apresentar. E, tipo, criaram uma coreografia, nada a ver, eu não sabia, me colocaram de figurante, eu só participava e tal. Só que nessa hora tinha dado, bem na hora que a gente tava apresentando, tinha dado o sinal. E o pessoal lá continuou vendo nossa apresentação. E o pessoal começou a sair das salas. E começou a vaiar, gente, mas a vaiar, 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 vaiar tanto. Que eu falei, cara, que vergonha. Só que assim, eu senti, de coração mesmo, eu senti que eles não estavam me vaiando. Não era pra mim, porque não era eu que tinha criado a coreografia, não era eu que tinha, sei lá, feito uma coreografia nada a ver na minha cabeça. Porque hoje em dia eu faço aula de dança, então, tipo, pra mim aquela coreografia não foi eu que criei, então não foi eu que passei a vergonha, entendeu? Assim, você ter a escola toda te vaiando, pra mim foi o ápice, tá? Mas depois eu relevei, porque não ia fazer diferença na minha vida, né? Até mesmo porque eu levei muito em consideração que não fui eu que tinha criado a coreografia. E agora, meus amores, nós vai falar da terceira vez que eu apresentei e que eu arrasei.
Lembro até a música, tá? Foi Like River que eu usei. Eu até dancei na cadeira. Foi uma coisa assim, meio louca, mas foi muito da hora. Eu fiquei no comando, era eu e mais uma menina, ia ser dupla. E eu só sei que eu me esforcei. Eu fiquei em casa, dançando, criando a coreografia, colocando a música várias vezes e me esforçando de fato mesmo. Naquele ponto, eu vi que se eu me esforçasse pra fazer algo e dar assim meu nome, nossa, eu arrasava, entendeu? Simplesmente eu dei o meu nome e vocês vão entender o porquê que eu dei o meu nome nessa coreografia. Eu passei dias montando nessa coreografia pra deixar bonitinha, treinando e depois passando, né, pra menina que ia dançar comigo na escola. A gente foi ensaiando, ensaiando. E eu só sei que antes da gente apresentar essa dança, a gente tava ali ensaiando. Até então que o moleque tirou minha cadeira, que eu tava ensaiando, eu quase caí. Fui lá, bati no moleque. Depois nunca mais vi o moleque na escola. Mas enfim, se não vê o caso, não é história pra esse vídeo. E uma menina ali do nada chegou e falou assim: Gi, eu posso dançar com vocês? Eu pego aqui rapidinho, eu vou indo, porque eu não quero ficar sem nota. Eu falei assim: não sabe coreografia, não vai aprender a tempo, né? Mas eu falei assim: então tá bom, entra. Só sei que ficou essa menina, aí uma outra menina e eu no meio. Falavam que eu não era Britney. Eu era a própria Britney. Na verdade, hoje em dia eu tô mais pra Alvin. Mas ok, não veio aos fatos. A Britney, gente, no caso eu tô falando do Alvin e os Esquilos, tá? Só sei que a gente dançou Like River. E foi assim, ó. Cara, foi um espetáculo. Porque depois que. Eu nem lembro mais da coreografia, eu lembro só de algumas partes. Mas eu só sei que depois que a gente apresentou, querida, tava todo mundo assim. Gisele, Gisele, Gisele. Pois é, por isso que eu falei, eu dei o meu nome nessa coreografia. Foi muito legal, até o professor elogiou, entendeu? Então, simplesmente eu joguei na cara daquele professor que eu era muito boa no que fazia. Quando eu tava de líder, né? Quando eu era a cabeça ali do negócio. Porque quando eu não era, eu não podia impedir os outros fazer burrada. Pra vocês terem ideia, sim, eu passei umas 2 vergonhas antes, mas depois eu não passei mais e dei o meu nome naquilo que eu fiz. Por mais que eu fui vaiada pela escola toda, por mais que todo mundo me viu cair no ralo, por mais que mil burrufas aconteceram de situações vergonhosas, eu não levo isso pra toda a minha vida. Eu conto assim, eu levo isso como algo engraçado de se contar, mas eu não fico me martirizando por esses acontecimentos que hoje em dia ninguém lembra. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta aí alguma situação vergonhosa que você já passou na sua escola. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber todos os meus vídeos e até o próximo vídeo. Bye!